essa questão pontual, porque eles vão estar sempre preparados para nos dar um bote, né? Sempre. E se a gente baixar as bordunas, né, a gente vai tomar um golpe grande. Sim, bom, esse trabalho aí, né, muito importante para a nossa luta, né? Aliás, é muito importante para as lutas, né? Esse trabalho que esse grupo de Olho nos Ruralistas estão fazendo, né? Não é só um portal, a gente sabe que por trás do portal tem pessoas, né? Tem militantes que estão fazendo um trabalho de investigação muito importante para as lutas no Brasil e no mundo, né, para compreender o que é, né, essa como que está configurado, né, o, o, o agronegócio, né, como que o capitalismo está se organizado no campo, né, que são os ruralistas aí, fundamental. É importante a gente lembrar, né, Giva, que em 2012, quando a gente fez a expedição Marco Veron, né, a gente já percebia essa beliche fundiária lá no Mato Grosso do Sul, né? E a partir dali, né, a gente foi bem aí esse olhar, né, a gente O apontando aí. território de Rio Brilhante, o território de Rio Brilhante, ali próximo a Dourado, o território da cidade, né, os territórios que eram registrados, era duas vezes o tamanho da cidade. É. E aí foi interessante, né, que a gente tinha aí esses dados, né, algumas informações ali bem desencontradas em relação ao Mato Grosso do Sul, né, e depois a gente conseguiu confirmar isso depois, né, da expedição, né, e que o pessoal aí a equipe, né, do Olho nos Ruralistas, conseguiram achar em todo o Brasil, né, uma área gigantesca, territórios indígenas registrado, né, e é isso. E para que os caras fazem isso, né? Porque existe essas beliches e alguns cantos é triliche, né? Que são três fazendas incidindo aí na mesma terra, para poder acessar esses fundos aí, né? BNDES e outros mais, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, né? E é essa garantia, parente, que eles dão. As garantias que eles dão são as nossas terras. É, é as garantias que a gente não tem para dar, né? Então, a gente ri, né, meu? Ri porque já choramos bastante, né? E é cômico, é engraçado. A mulher, você falar isso para você vai ver como que é essas informações quando você fala essas coisas para as crianças. Aí elas param e falam, mas como assim, pai? Como assim o quê? É assim. E por que a gente não faz nada? A gente não tem tanta força assim, não. Né? A gente tem que construir isso. Né? Não tem muita. Fazer o quê? Né? Desde 1492, né? Do 12 de outubro lá de 1492, as nossas forças foram minguando. Né? E eles têm. E eles sabem muito bem, né? Eles nos estudaram muito bem. A gente que tem pouco estudado eles. A gente precisa entender mais o que é, né? O que é o capitalismo? A gente precisa entender o que são essas corporações, né? O que é esses royalties que eles falam tanto aí? A gente precisa entender tudo isso. A gente precisa estudar muito, né? Entender a economia mundial, né? Porque é isso que está nos afetando. A gente precisa fazer todos esses estudos, né? A gente vem puxando aí, com muita dificuldade, a gente vem puxando alguns grupos de estudo, formação, leituras, elaborações, discussões, rediscussão, né? Que a gente está nesse processo de construção, né? De autoconstrução, né? Inclusive, o tempo todo, né? Fazendo a autocrítica, aonde foi que erramos, né? No passado, aonde os nossos ancestrais aí erraram no passado, né? Para a gente poder ir avançando,
né? Com muita dificuldade, muito lento, né? A gente tem feito isso. E é complicado. Se a gente não tiver uma compreensão, né? Não só aqui, né? Não é só no sul da Bahia, né? Não é só em São Paulo, não é pontual, né? O que aconteceu com os parentes Yanomami e o que aconteceu com os parentes Munduruku não é problema só deles. Não é um problema só ali na floresta amazônica, né? Envolve muitas coisas. Envolve muitas coisas. Para quem é a energia elétrica que essas hidrelétricas estão produzindo? Para quem é? Né? Para onde que vai isso? Para onde que vai o que é transportado pelos oleodutos por dentro de territórios indígenas? Pelas rodovias por dentro de território indígena? Para onde é que vai? Para onde vai o que é transportado pelas ferrovias? Para onde vai? Aonde vai a mercadoria, né? E aonde vai os papéis dessas mercadorias, que são esses royalties? Para onde que está indo? Né? Para onde que está indo? Para a gente compreender, né? Para a gente entender o que é esse negócio de globalização, né? O que é esse negócio que tanto fala pelo mundo de imperialismo, né? Que os parentes Mapuche falam, que os parentes zapatistas têm falado, né? O que é essa globalização, né? Por que os parentes zapatistas estão atravessando o oceano lá para a Europa? Né? A gente precisa fazer um monte de estudo, compreender tudo isso daí, né? Para a gente compreender que marco temporal é esse. Esses interesses estão ligados ao quê? Né? Ao que é? Da onde que esse ruralista aí, que já morreu, né? Bateu as botas já, né? E como falam os católicos, né, que Deus o tenha em um bom lugar na boca da onça, né? Ou queimando em algum lugar por aí. Hoje eu precisava de ter algum lugar quente aqui, tá frio pra caramba. Mas voltando aí, tudo isso, né, meu? Aonde que tá tudo isso? Né? Para onde que vai tudo isso daí? A gente precisa compreender, né? A gente precisa entender muito isso daí, né? A gente precisa ir atrás, né? É lógico que e outra, nós não somos os primeiros nem os únicos que está fazendo isso, né? No mundo inteiro tem pessoas estudando isso daí, né? No mundo todo, aqui em Abiala teve, né? Maria Ategria foi no começo do século XX que ele já falava sobre essas coisas, né? Essas relações aí com o capitalismo, né? E povos indígenas e território, né? Não foi à toa que a Revolução Mexicana foi feita por indígenas. Né? Não é à toa, nem por acaso. Né? Não é à toa que um dos maiores levantes hoje da nossa classe no mundo é indígena, que é o zapatista no sul do México. Não é à toa. E não é à toa quando a gente fala, né, que a centralidade da luta indígena não é mais o território. Né? A gente percebe aí, né, parente? É muito frágil o território. É muito frágil. A qualquer momento a gente perde. Já perdemos. É 13% que eles falam que a gente tem, né? Era 100. Era 100, é 13%. Já perdemos tudo e estamos perdendo mais, né? Aí tem que contar. Olha só, a gente tem que contar com a consciência dos ministros do Supremo, né? Contar com uma consciência, porque eles não fazem parte da nossa classe. Né? Eu desconheço, se há, eu não sei, né? Algum ministro ali no Supremo que ele tenha origem na nossa classe, na classe trabalhadora. Né? Não sei, desconheço isso. Né? Classe média alta é rico, né? Que é o que a gente sabe aí, algumas informações que tem de alguns. Eu desconheço que tenha, né? Então a gente tem que contar com a consciência deles. A gente ficar o tempo todo, né? E aí que a gente não sabe o que é que eles vão decidir. Eu não sei, né? O Congresso eu sei, o Congresso eu sei. Depende de alguma pressão também, mas o Congresso a gente sabe bem, né, meu? A maioria ali representa os fazendeiros, a maioria ali representa banqueiros, a maioria ali representa mineradoras, madeireiras, né? Estão a serviço desses royalties aí todos, né? Trabalham para isso, né? Trabalham para isso. Quem elege não são esses, né? Apesar de que todos esses bancam a campanha eleitoral daqueles, né? Os banqueiros,
os ruralistas, as mineradoras, as construtoras, né, multinacionais, todas elas bancam, né? As redes aí da mídia capitalista, que está na mão desses também, né? Todos eles bancam isso. E é a serviço desses que eles estão ali, né? Não é para o interesse da população, não. Que eu sei, se a gente colocar aí como que é o nome? Plebiscito, né? A gente colocar aí uma consulta pública, eu acredito que a maioria decidiria pela permanência, manutenção das nossas terras e até ampliação. Eu acredito nisso, né? Que não é vontade da população brasileira, né? Que tenha fim às terras indígenas, porque bem sabe, todo mundo sabe disso, que é o único território que tem floresta preservada não são nos territórios indígenas, né? A gente olhando as imagens de satélite, aí principalmente no Brasil, aonde a gente vê mais verde, né, é em cima dos territórios indígenas, onde está preservado em todos os cantos, né, é de ponta a ponta, né, meu? E aí é importante também a gente falar, né, que não tem terra indígena retangular, né? Vocês já viram alguma demarcação em linha reta de terra indígena? Não tem, por quê? Porque contorna as propriedades privadas, né? Porque contorna, eu conheço aí o sul da Bahia, né? Contorna os resorts, né? Contorna as fazendas aí, algumas que tá dentro porque não tem como não tá, né? Mas tem outras, a gente sabe que tem os queridinhos, né? Tem os fazendeiros que têm mais poder, né? Tem os resorts e tudo isso, que vai contornar, né? Que vai com condomínios, né? A gente tem, aí o que desenha, né? A geometria da demarcação é isso, né? Todas as curvas que faz as demarcações, não tem nenhum ponto em linha reta, é toda desenhada por conta disso, né? Por conta disso, chega, esbarra, né? No limite, esbarra ali na cerca de algum poderoso, né? E não vai para frente, não vai, esbarra no muro do condomínio, né? Esbarra no muro do resort, esbarra no muro de interesses aí do capital, né? E aonde está essas riquezas todas? Que a nossa gente morre de fome, né? 100 milhões, né? As últimas notícias que tivemos aí, 100 milhões de pessoas no Brasil não sabe o que vai comer amanhã. E aonde está indo essas riquezas? Que agro, agro é esse? Né? A agro é pop, a agro coloca comida na mesa de quem? Na mesa de quem? Que é 100 milhões que não sabe o que vai comer amanhã. Né? É 100 milhões. Que comida é essa que o agro coloca na mesa? É, a R$ 60 o quilo de carne. Né? Aonde que é? E até o etanol, né? Teve aí o acordo do etanol, aumentou a produção do etanol, mas antigamente o álcool era um terço do valor da gasolina. E hoje está quase igual. Olha só, para onde está indo essa produção? Não está ficando aqui, né? Não está ficando aqui. E aí a gente vai percebendo, né? Não está ficando aqui, nada está ficando aqui. Olha só, a gente tem uma deficiência na distribuição de energia elétrica. No entanto, o Estado brasileiro investiu muito nisso. Tá lá essas usinas aí, né? Só que a gente tem uma deficiência na distribuição. A gente tem uma deficiência hídrica, né, na distribuição de água aqui no Sudeste, né, principalmente no Sudeste. No Nordeste é histórico, né, essa deficiência. Né? Tem, não, tem água, mas não tem distribuição. Né? Para onde está indo? Aí você vai trafegar pelas rodovias, tudo esburacada quando não está na lama. Para onde está indo essas riquezas todas? Né? Que desenvolvimento é esse? Que o povo passa fome e alguns, poucos, né, ri à toa, tá com dinheiro aí nos paraísos fiscais. Que desenvolvimento é esse? A quem interessa isso, né? A quem interessa? E aí fala que a gente, que nós indígenas, somos os entraves ao desenvolvimento do país, né? Os entraves ao desenvolvimento do país é que o lucro é a base, né, da economia, é o lucro, a propriedade privada é a base da economia, né?
Essa é o que está por trás, né, de tudo isso daí. E aí a gente fica, às vezes, sem compreender muito qual é o caminho que a gente vai, né? Qual é o caminho que a gente vai? E aí não tem muitos, né? Não tem muitos. Eu não quero falar agora não qual é o caminho, mas a gente não tem muitos. Não tem muito, não. Não é a gente que escolhe o caminho, né? A gente não escolhe o caminho, porque a gente sabe, né, o que nos espera, né, quando a gente está em guerra, no campo de batalha. A gente bem sabe, né, meu? Principalmente depois que as crianças vai nascendo e a gente quer ver as crianças crescer, sabe, mas o capitalismo empurra a gente para isso, né? O tempo todo para isso. Porque o que a gente tem feito até agora não tem dado resultado nenhum. E isso é no mundo todo, né? Toda a classe trabalhadora. O que tem feito até agora não tem dado resultado nenhum. Estamos perdendo. Estamos perdendo, né? E esses dias aqui na TV em Baú teve um debate, né? Aliás, dois debates que eu acompanhei muito importante, né? Falando sobre a luta palestina, né? O que fazer quando os foguetes e as bombas correm por cima das nossas cabeças? E aqui a gente não está distante disso, né? 2020, 90 mil armas foram vendidas no Brasil, armas novas, nas lojas, 90 mil armas registradas. 2020 foi o ano que a indústria bélica mais vendeu munição no Brasil. Quantas armas dessa você tem aí, parente? Novinha e caixas de munição? Nenhuma. Ninguém da nossa classe tem, né? A situação que a gente vê hoje no Oriente Médio, né, com o imperialismo atuando ali, a situação que a gente vê na Colômbia, né, com a falácia de combate ao tráfico, né, a situação que a gente tem acompanhado aqui no Brasil, né, durante muito tempo, a milícia crescendo nos territórios, no campo e nas cidades, né, as milícias que nas cidades aparecem como grupos aí, facções de narcotráfico, né, e no campo como capangas de fazendeiro, né? Como perseguiu aí um capanga esses dias tudo, depois que o cara morre, a mídia burguesa fala, ele era mandado. Mandado de quem? Quem vai falar agora com o cara morto, que executaram ele 38 tiros. 38 tiros. Isso é o quê? Né? Isso é o quê? O Lázaro tinha mais valor morto. O Lázaro tinha mais valor morto, né? Porque se ele fosse pego vivo, ele poderia falar quem era o mandatário, ou os mandatários, geralmente não é um só, né? Porque esses caras têm aí grupos organizados, né? O agronegócio tem grupo organizado. O Mato Grosso do Sul tem ainda, né, a FamaSul, que organiza a milícia no campo, né? E que, parente, foi treinar aí, dar treinamento para os fazendeiros na Bahia, né? FamaSul, sacanas, sacanas, né? Sacanas, e ainda fala que tem muita terra para pouco índio, né? Um, 1.000 hectares, aliás, 1 milhão de hectares, né? Uma pessoa só ter 1 milhão de hectares, enquanto grupos, famílias gigantescas de indígenas vivem em 77 hectares, ou um pouco mais que isso, né? É, não é nada razoável, né? Não é nada razoável. E a gente não lamenta, né? A gente não lamenta, a gente luta, né? Não é, não é lamentável, né? Traz indignação, e a indignação nos coloca à luta, é o único caminho que a gente tem, né? É lutar, é ir para o enfrentamento, ou morrer de braço cruzado, né? Ou é ir para o enfrentamento, ou morrer de braço cruzado. Esse é o caminho, eu acho que é isso daí, né? Vamos ver se o pessoal está trazendo perguntas aí. Passa aí, Giva, para nós. Então,